Carmelitis florigera, splendor Caeli. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos, durante esta semana, celebrando o tempo da paixão. Então, para quem não sabe, o tempo da paixão consiste nessas 2 últimas semanas antes da Páscoa. Quer dizer, depois do domingo da paixão, uma semana inteira, e aí depois vem a Semana Santa. Então, de uma forma assim mais objetiva, podemos entender que a Igreja, depois de um certo tempo, estipulou esse tempo da paixão como uma forma de focalizar mais precisamente o mistério do sofrimento de Cristo. De tal forma que essa semana do tempo da paixão representa a meditação dos sofrimentos morais, ou seja, das humilhações, dos constrangimentos, dos debates, todos aqueles sofrimentos morais e aquelas agressões que Nosso Senhor sofreu na sua alma, nós estamos meditando durante essa semana do tempo da paixão. Terminando, inclusive, com a celebração da comemoração de Nossa Senhora das Dores de Nossa Senhora. Porque queremos, com isso, associar os sofrimentos de Maria, que também foram exclusivamente sofrimentos morais, porque ela não sofreu no corpo, fisicamente, Então, associando os sofrimentos de Nossa Senhora, as aflições de Maria, com os sofrimentos de Cristo. Após o Domingo de Ramos, então, a gente entra nessa segunda semana do tempo da paixão, que também é chamada a Grande Semana ou a Semana Santa. E ali nós vamos propriamente entrar mais nos sofrimentos físicos, na paixão propriamente dita, no sofrimento da cruz, abrindo com o Domingo de Ramos, que já vai meditar o Evangelho da Paixão segundo São Mateus, e no decorrer da semana os outros evangelhos, até chegar na Sexta-feira Santa, que faz a leitura da Paixão segundo São João. Então você percebe que, de uma forma muito inspirada pelo Espírito Santo, a Igreja colocou esses textos do Evangelho de São João no decorrer dessa Semana da Paixão. Porque nesses textos nós vamos percebendo o quanto houve um verdadeiro sofrimento moral, uma paixão moral na alma de Cristo, antes dele sofrer a paixão propriamente dita física. E no decorrer desse desenvolvimento, nós vamos entendendo também por que aumentou progressivamente essa perseguição a Nosso Senhor, até chegar ao ponto que eles decretaram a sua morte. Vai ser o evangelho da próxima sexta-feira. Então eles já decidiram que ele tinha que ser morto antes de contratar Judas, antes de fazer todos aqueles procedimentos que nós lemos no decorrer da sua paixão. Então hoje nós vamos tratar desse evangelho desta quarta-feira, que é aquele, segundo São João, que nós lemos aqui, capítulo 10, a partir do versículo 22. Então, nessa passagem aqui, até o versículo 39, nós vamos acompanhando esse debate entre Nosso Senhor e os judeus a respeito da sua divindade. Ora, para tratar desse evangelho, porque nós estamos aqui fazendo um comentário e não uma homilia, porque uma homilia é um desenvolvimento mais objetivo e mais litúrgico que nós fazemos dentro da missa. Aqui, porém, nós estamos fazendo um comentário, ou seja, algo mais desenvolvido,
e mais explicado, né, para nós penetrarmos mais profundamente naqueles meandros, né, daquela palavra da Escritura. Então, todos os padres da igreja, os antigos, eles tinham as homilias, mas eles também tinham os comentários, né, que levavam, às vezes até um livro inteiro, né, para meditar sobre uma passagem do Evangelho. Então, percebam aqui, olha, que os judeus tinham uma grande esperança pelo Messias. E desde que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, eles esperavam com muito ardor o Messias, né? Ou seja, eles estavam de acordo que os sinais indicavam a vinda do Messias, né? Então, como eles chamam, Mashiach, né? Para eles isso é fundamental, porque toda a religião, todo o Antigo Testamento, toda a Torá, que é a lei, ela indica essa personalidade que engloba todo o movimento daquele povo, desde o Egito, desde dos acontecimentos mais fortes, né? E essa lei, com esses profetas, falam da vinda desse homem, dessa personalidade. E todos eles são de acordo sobre vários aspectos a respeito dele. Como, por exemplo, de que ele é filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, de que ele é rei, de que ele é capaz de fazer grandes prodígios, de que ele é uma personalidade extraordinária, né? E de que ele vai salvar o povo de Israel. Entretanto, existem dois aspectos do Messias que os judeus não são de acordo de forma alguma. Desde aquele tempo e muito mais hoje em dia. Eu digo muito mais hoje em dia porque, como nós sabemos, aqueles judeus que concordaram com esses dois aspectos se converteram a Cristo, né? E a maioria deles eram judeus que estavam exilados no mundo grego, né? Por exemplo, Alexandria, que era a capital a sede intelectual daquele mundo antigo. Então, esses judeus sábios que viviam no mundo grego, grande parte deles acolheram com alegria a pregação dos apóstolos e se converteram a Jesus Cristo, né? Porque eles aceitaram com facilidade esses dois aspectos do Messias. Os judeus, porém, a maioria deles que estavam concentrados na Terra Santa, não estavam de acordo com esses dois aspectos, né? E por isso, eles se negaram a aceitar Jesus Cristo. O primeiro deles é o aspecto de um Messias que foca na dimensão espiritual e não na dimensão terrena. Não significa que ele não tem uma consequência ou uma dimensão terrena. Não é uma coisa espiritualista. Nós não vivemos de uma religião espiritualista, mas Cristo veio, né, para salvar os pecadores. Portanto, para nos abrir o caminho da vida eterna. Esse foi o principal motivo da sua vinda. Ele não é um Messias simplesmente nacionalista, político, para resolver problemas terrenos, né? Conceder paz, alegria e prosperidade para todos os povos e principalmente para o povo de Israel. Isso aí é um projeto político, terreno e humano, que está presente, sem dúvida, no Antigo Testamento, porém em forma de figura e não em forma de algo definitivo. De tal maneira que, nessas passagens do Antigo Testamento, que se promete essa plenitude, essa felicidade, essa coisa completa, né? Nós devemos entender isso no plano espiritual e na dimensão do céu. Porque o céu também é uma outra vida. Ali no céu nós não vamos simplesmente ficar contemplando a face de Deus, nós vamos ter uma vida
uma outra vida, e vai ser uma vida perfeita, uma vida onde não vai haver discórdia, divisão, doença, morte, né? Tudo isso vai passar, né? Como diz o Apocalipse. Então, Cristo é um Salvador no aspecto espiritual e não no aspecto material, nacionalista e político. E isso foi um ponto que, uma pedra de tropeço que fez cair muitos judeus. A outra dimensão do Messias, ainda mais espinhosa do que esta, é aquela segundo a qual o Messias, o Cristo, seria ao mesmo tempo não somente esse homem, filho de Davi, Salvador, mas também filho único de Deus. Ou seja, aquele que é da mesma natureza do Pai e que vai descer do céu, porque ele sempre existiu junto com o Pai, mas ele vai descer do céu e vai se tornar homem, assumindo não somente essa dimensão de Messias, mas também revelando a sua natureza divina. E isso nenhum judeu nem sequer imaginou antes que Cristo viesse ao mundo. Apesar de que na Escritura existem referências a isso, né? Mas essas referências elas são um pouco nebulosas e as pessoas não conseguiam enxergar isso. Mas elas estão ali, no Antigo Testamento, né? Então, você lê o Salmo 109, você lê o Salmo 44 e muitas outras passagens do Antigo Testamento, você consegue perceber isso. Mas antes de Nosso Senhor vir ao mundo, isso era praticamente impossível que alguma pessoa percebesse. A própria Nossa Senhora não tinha noção disso. E foi o anjo que explicou para ela. E o ente que vai nascer de ti será chamado o Filho do Altíssimo. Então aquilo fez ela pensar muito. Ela entendeu ali naquele momento, pela revelação do anjo, que ela estava concebendo não somente o Messias, mas ela estava concebendo um ser humano que era Deus desde toda a eternidade e que estava, a partir daquele momento, assumindo uma natureza humana igual a nossa. Isso para ela foi o motivo de muita exaltação, de muita alegria, mas ao mesmo tempo de um profundo motivo de reflexão. Porque ela tomou conhecimento do mistério da encarnação. E isso estava velado. Né? Estava velado até aquele momento. Então, Nosso Senhor estava revelando o mistério da encarnação. E isso era muito difícil deles entenderem. E, portanto, grande maioria dos judeus tropeçaram nessa pedra e não conseguiram acreditar em Cristo. E são esses que fazem toda essa pressão contra Cristo e contra a igreja, como diz no Salmo 2, né, até hoje. São esses que promovem essa dimensão de perseguição a Cristo e à igreja até hoje. Por quê? Porque eles podem até aceitar a pessoa humana de Jesus, mas eles jamais, né, na obstinação deles, a não ser que se convertam, né, jamais aceitam essa dimensão de que ele é Deus igual ao Pai. E isso está bem claro aqui nessas discussões do Evangelho de São João, e foi exatamente por isso que ele foi condenado à morte. Qual foi o pecado que ele cometeu no seio da comunidade de Israel? Ele era um bom rabino, né, segundo eles, que estava ali fazendo até grandes sinais, sabe lá por poder de quê, mas esse homem, que era realmente admirável, começou a se declarar Deus. Ele se fez Deus. Então nós tivemos que matá-lo porque ele era um blasfemo e ele ia trazer essas pessoas para a idolatria dele mesmo. Essa é a justificativa de qualquer judeu para dizer por que não acredita em Cristo. Então, se você for analisar o Evangelho de São João, você tem que tomar consciência dessa explicação, desse movimento aí que nós estamos explicando, né? Desse embate, que era um embate muito difícil, porque muitos até o aceitavam como Messias, mas não como Deus, como Filho de Deus. Eles não entenderam que Deus era unitrino, né?
que Deus não era somente o Pai, vamos dizer assim, mas era o Pai e junto com o Filho e junto com o Espírito Santo, um só Deus. E essa trindade é que eles têm dificuldade de entender, né? Porque o Antigo Testamento revela isso de uma forma muito, muito discreta, mas está ali, né? E as Escrituras apontam para isso, mas é difícil de perceber. Então veja como nosso Senhor vai dizendo aqui no Evangelho, né? Estava então a festa da Enchênia em Jerusalém, que é a festa da dedicação do templo. E era inverno. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. E os judeus então vieram em torno dele e fizeram essa pergunta: até quando deixareis a nossa alma aflita? Né? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Então veja que aqui não era só aquele grupo de fariseus que estavam sempre querendo armar alguma coisa para pegar Jesus em uma palavra. Não, eram pessoas que estavam até bem intencionadas. Eles falavam assim, ó, pode ser que ele seja o Cristo mesmo, mas ele precisa declarar isso para a gente poder acreditar. E Jesus então diz, ó, eu vos digo e não acreditais. E as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês não têm a graça, né, de perceber a verdade, de acreditar em mim e de pertencer à minha igreja, né, de ser parte das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem. E eu dou a vida eterna para elas. Então veja bem, aqui é uma coisa evidente, ele fala como Deus, né? Ninguém poderia falar assim se não fosse Deus. Eu dou a vida eterna para elas, né? E elas não perecerão para sempre, ninguém vai tomar elas da minha mão. Foi o Pai que me deu elas, e Ele é maior do que todos, e ninguém pode tirar da mão do Pai, né? Quando diz aqui que o Pai é maior do que todos, isso também dava muita margem para os arianos discutirem, né? Os arianos são aqueles hereges que no decorrer do partir do metade do século III começaram a dizer que Cristo não era Deus igual ao Pai. E essa discussão se prolongou ainda, né, por muitos anos, até chegarem no debate do Concílio de Nicéia, que definiu que Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é igual ao Pai. Mas não significa que o Concílio de Nicéia é que inventou essa religião, né? Significa que os arianos estavam querendo se aproximar desta, vamos dizer assim, fé, entre aspas, mais fácil, mais humana, né? De dizer, olha, tem o Pai que está acima de todos e depois o Filho, que é um semideus, mas não é igual ao Pai. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele é mais do que todos, na medida em que ele tem uma autoridade sobre o próprio Filho. Mas a natureza do Pai é a mesma natureza do Filho. Porque senão ele não teria sido gerado, né? Ele seria criado. Ou ele seria uma subgeração ou uma subcriação, né? Então, não é isso que Cristo revela, né? Ele revela que ele nasceu do Pai e que ele é gerado igual ao Pai. Mas ele, né, o próprio Cristo, se submete ao Pai. Por isso que ele diz que o Pai é maior do que todos. E diz também, eu e o Pai somos um. Então esse versículo ali é o versículo por excelência, né, para dizer que ele e o Pai são um só Deus. E os judeus entenderam isso claramente, por isso já pegaram em pedras. Na mesma hora Jesus já ia levar ali as pedradas. Então ele começou a questionar, falou assim, mas espera aí, qual das obras que eu fiz que merece ser apedrejado? E eles disseram, ó, não foi por causa das obras, mas porque você blasfema,
né? Porque você está cometendo um pecado de blasfêmia, porque você, sendo um homem, você se faz Deus. Então, é por isso mesmo também que São Paulo, antes da sua conversão, né, como Saulo, ele perseguia os cristãos porque ele dizia, eles são blasfemos, eles idolatram um homem. Eles dizem que aquele homem é Deus, sendo que não é, só pode existir um Deus, o Deus acima de todos. Mas esse homem que eles estavam diante dele é o verdadeiro Deus, criador do universo. E eles não reconheciam isso, né? Que criou o universo junto com Deus Pai. Então Jesus respondeu, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? E se a lei fala assim de deuses, né? E ninguém pode dissolver a escritura, como que vocês dizem que blasfema aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, né? Então vamos entender aqui o que ele está dizendo. A escritura que ele diz aqui, a vossa lei, né, é a citação do Salmo 81. De fato, no Salmo 81 está dizendo exatamente assim, eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Né? Por que esse salmo está falando isso? Veja que nesse próprio salmo está a resposta do que Cristo quis colocar para eles de uma forma discreta. Mas eles não foram capazes de penetrar no sentido. Né? É claro que Cristo não é Deus ou Filho de Deus, igual está dizendo esse salmo. Mas ele jogou para o salmo para ver se eles entendiam a mensagem. Né? Querendo dizer o seguinte, olha, viu que nesse salmo ele está chamando os juízes de deuses como uma forma de comparação. Porque se eles têm o poder de julgar, eles de certa forma participam do poder de Deus. Então ele está dizendo, ó, vós sois Deus, sois filhos do Altíssimo, se referindo aos juízes. Esses juízes, no entanto, julgavam sem equidade. Né? E o próprio Salmo os repreende dizendo, por que vocês fazem isso, né? Julgando iniquamente? Por que vocês julgam, ao invés de julgar aquele que é pobre, que é pequeno, humilde, né? E justificar aquele que está ali nessa condição? Então, era a descrição do próprio Cristo. Percebe? Então, o Salmo 81, ele fala antes do próprio Cristo, ao mesmo tempo mostra o poder que tem um juiz, o poder de uma autoridade, né, especialmente aquele que tem o poder de julgar. E por fim ele conclui, vós porém como homens morrereis, e como um dos príncipes caireis. Então, no sentido de que, apesar de receberem um poder que é próprio de Deus, poder de governar ou poder de julgar, eles todos depois estão sujeitos à morte. Enquanto que o Cristo, né, o Filho de Deus verdadeiro que estava na Terra, ele mostrou-se vitorioso sobre a morte. E com isso, ele deu ali para eles o sinal, né, por excelência, da prova da sua divindade. Então, se ele fosse um blasfemador, se ele fosse uma pessoa que usurpa o título de Deus sem ser Deus, ele não só não faria nenhum milagre ou nenhuma obra extraordinária, porque isso é uma coisa que só Deus pode fazer, como ele também não seria capaz de ressuscitar dos mortos, estava lá sepultado até hoje. Mas, de uma forma muito brilhante, nosso Senhor debateu com eles, mostrando uma passagem da Escritura que podia dar para eles um entendimento muito interessante do que realmente significa o mistério da sua revelação como Deus. Né? Porque ali ele mostra que Deus pode dar uma participação do seu poder para os homens, mas todos os homens
por mais poderosos que sejam, vão morrer. Entretanto, o Filho de Deus, ele veio na terra como pobre, humilde e órfão, né? Como está aqui dizendo no Salmo. Então ele é aquele mais desfavorecido dos homens, sem poder humano, que é levado à morte e, entretanto, é glorificado com a ressurreição após a morte, para provar que por trás daquele homem humilhado está a figura do verdadeiro Filho de Deus encarnado. Então percebo como é impressionante a comparação que Cristo fez, colocando para eles aqui essa dimensão do Salmo 81. E aí diz, em seguida, então vocês dizem que eu blasfemo porque eu disse que eu sou filho de Deus. Agora, se eu não faço as obras do Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço, se eu sou capaz de fazer as obras do Pai, e não queres crer em mim, credes, porém, nas obras, para que possais conhecer e acreditar que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então essa foi uma reafirmação daquele que ele tinha acabado de dizer. Eu e o Pai somos um. E depois ele diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Essas são as duas passagens fundamentais para nós entendermos o mistério da Trindade. Né? Porque a Trindade nada mais é do que a revelação de que Deus tem um filho desde toda a eternidade, que ele gerou esse filho, que é a imagem dele, igual a ele na divindade. E que ele, junto com o filho, né, no amor dos dois, né, eles têm junto deles uma terceira pessoa que procede do Pai. E depois também, de uma outra forma, procede do Filho. E dessa união desses três, né, é que nós temos as três pessoas divinas num eterno e único Deus. Essa revelação trinitária, né, que é o dogma da fé católica, é o que dá a base da igreja. É o que dá a base da formação da igreja através dos apóstolos e é o que faz com que a igreja se mantenha pelos séculos, em torno do dogma trinitário. Então, se você for ver a análise desse concílio que eu estava acabando de dizer a respeito dessa divindade de Cristo, em Nicéia, né, foi esse concílio aprovado pela autoridade de Constantino que deu a configuração visível e estrutural para essa igreja que já estava agindo desde os tempos dos apóstolos. Então, nessa passagem do Evangelho, são poucos versículos, mas nós podemos dizer que aqui nós podemos contemplar um texto muito rico para nos dar entendimento não somente do mistério de Cristo, mas também do mistério da igreja. Ao mesmo tempo que nós meditamos sobre sobre a perseguição que ele sofreu, o constrangimento que ele sofreu, né, as dores morais, como eu estava dizendo, que ele passou diante desses debates com o judeu, né, os judeus que estavam ali a todo momento querendo matá-lo, né, que ele teve que sair, escapar das mãos deles ali, porque ali naquele momento eles iam matá-lo sem piedade, porque eles diziam, ele acabou de blasfemar. Então o zelo deles pela lei fazia com que eles quisessem matar o autor da lei. Então isso é uma grande contradição. De fato, Deus deu para eles uma pedra de tropeço difícil de ultrapassar. Não é que era fácil de entender todo esse mistério, mas aqueles que tinham o coração aberto conseguiam compreender. Então tem coisas que nós entendemos pela inteligência e tem certas coisas que a inteligência já não alcança, que ali é necessário um auxílio da graça, que vem ao encontro da nossa inteligência e nos dá entendimento de uma coisa muito maior.
né, que abre o nosso coração para algo muito maior. Então, justo isso, esse debate aconteceu na festa da dedicação do templo. Porque a dedicação do templo levava, né, ao entendimento de que Cristo é o verdadeiro templo. Como ele mesmo apresentou, né? Ele dizendo, o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, toda a fonte de santidade que eles colocavam no templo, na verdade, agora estava ali na pessoa de Cristo. Ele era o sagrado por excelência, o Deus por excelência, a pessoa do santo por excelência. Né? E essa dedicação, essa santificação do templo tem que ser feita necessariamente em função dele. Ora, se nós transpormos a dedicação do templo para o conceito que nós temos hoje, nós vamos entender que nós entramos no conceito também de igreja. Né? Porque a dedicação do templo é uma ocasião em que nós celebramos o próprio mistério da igreja. E ali nós vamos entender a frase fundamental, né, que é proclamada desde os tempos antigos, da necessidade de pertencermos à igreja para sermos salvos. Como diz Orígenes, né? Orígenes era um grande comentador ali no começo do século III, e ele dizia, fazendo uma reflexão sobre aquela passagem de Josué, que ia conquistar Jericó. Então teve uma prostituta chamada Raabe que ajudou o pessoal ali do povo de Israel a conquistar Jericó. Então, dentro daquele processo de devastação daquela cidade que representava o mal, Raabe, a prostituta, com toda a sua família, foi salva. Né? E Orígenes então diz que essa prostituta convertida que foi salva representa a igreja dos pagãos, né? Com toda a sua família. Então ele que pela primeira vez pronunciou essa frase, extra ecclesia nulla salus, né? Que quer dizer que ninguém foi salvo a não ser a família dessa prostituta Raabe. Depois essa frase foi reapresentada num outro momento por São Cipriano, né? No contexto do cisma dos novacianos, né? Que queriam formar uma igreja perfeita, né? Não aceitavam que o Papa desse o perdão para os que tinham sido fracos, né, de defender a fé e não testemunharam a fé com o martírio. E por isso formaram esse cisma. Então São Cipriano faz questão de defender a unidade da igreja, reapresentando essa frase. Ora, o que acontece é que no decorrer dos séculos, as pessoas tiveram dificuldade de entender até que ponto nós devemos tomar essa frase em sentido literal e que significa pertencer à igreja. Então vem aí a passagem do Evangelho que mostra um pouco ali, dá uma chave de entendimento para nós vermos o que é isso, o que significa pertencer à igreja de Cristo. Então ele vai dizendo, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e eu dou a vida eterna a elas. Numa outra passagem desse mesmo capítulo, um pouco antes, nosso Senhor vai declarar também, eu tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse rebanho, que eu tenho que trazê-las e vai ser um só rebanho e um só pastor. Então é todo um capítulo do Evangelho de São João, capítulo 10, que vai desenvolver o tema do mistério da igreja. Então veja que é interessante que no decorrer da história, nós fomos entendendo pelo magistério, né, que pertencer à Igreja Católica significa pronunciar a fé e se deixar batizar para se confirmar e se selar na fé católica. Fé católica é essa que se resume no dogma fundamental da Trindade, né, como acabei de explicar. Por isso que a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e professa o credo trinitário, né, que é o credo que a gente reza na missa,
como um testemunho de que ela faz parte da Igreja Católica. Então veja que é importante isso para nós não confundirmos, apesar de que existe uma relação direta entre a Igreja como comunidade dos crentes, dos fiéis, que acreditam no mistério trinitário, né, e que acreditam na fé, que tem a proclamação da fé católica, e ao mesmo tempo, por outro lado, a estrutura, a instituição da Igreja, né, que se forma para defender essa fé. Toda essa instituição, toda essa estrutura se forma no decorrer dos tempos e vai se organizando e vai tendo um poder também para organizar a sociedade em termos dessa fé. Então é por isso que no caso que ocorre hoje, né, que leva muitas pessoas à confusão, você tem uma estrutura que está a serviço de uma apostasia, ou seja, a serviço de uma desintegração da fé. Então, nesse momento é que essa estrutura ela pode, né, ficar desvinculada de uma certa forma daquela alma da igreja, como nós costumamos dizer, que é aquela comunidade dos verdadeiros cristãos que tem a proclamação da verdadeira fé. Então, o que acontece nos tempos de hoje tem uma relação direta com o que aconteceu com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo no momento da sua paixão. Por isso que o tempo da paixão é um tempo propício para nós refletirmos e compreendermos o problema da crise da igreja. Porque quando nosso Senhor foi preso, quando nosso Senhor foi levado a julgamento, os apóstolos se dispersaram. Ou seja, aqueles que eram para ser autoridade saíram, sumiram, né? E o próprio Pedro negou Cristo 3 vezes. Ou seja, fez ali um ato de negação completo, né? Porque 3 vezes significa uma coisa que não tem desculpa a pessoa dizer, eu me confundi. Não, 3 vezes você afirmou que você não conhece esse homem. Então é nesse sentido que nós devemos entender a crise da igreja, né? É nessa lógica que nós devemos entender. Não simplesmente colocando a culpa só em Pedro, mas vendo a apostasia de todo o corpo, né, da hierarquia, junto com os fiéis, né, junto com as nações, com as sociedades, com os governantes, e nessa apostasia a igreja é entregue à morte. Né? Nessa apostasia que a igreja é entregue à morte. Ou seja, a fé católica ela se torna uma legenda, algo para ser colocado no passado como algo que já acabou. Então vejam como essa noção da necessidade de pertencer à igreja foi de uma forma muito sutil já mudada na afirmação da Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, quando eles começam a dizer ali, né, que pelo mistério da encarnação Deus ele assumiu todos os seres humanos, e todos os seres humanos, de uma certa forma, já participam da salvação de Cristo e já participam da igreja simplesmente porque Jesus se fez homem. E essa fórmula dúbia, né, perigosa, foi também reapresentada muitas vezes, até de uma forma mais radical, pelo Papa João Paulo II, principalmente. Então veja aí que não é isso que nosso Senhor diz no Evangelho. Ele diz, vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Ele faz uma distinção. Não é porque você é ser humano e eu me encarnei, então todos são as minhas ovelhas, todos fazem parte do meu redil, todos são a minha igreja. Não é o fato de eu ser um ser humano que automaticamente eu me associo a Cristo e sou salvo por Cristo. Né? Não. Eu tenho que ter um momento da minha vida que eu me coloco nesse questionamento. Eu aceito ou não o Filho de Deus? Eu creio nele ou não? Eu quero pertencer à vida dele ou não? É esse o ponto fundamental. E a pessoa que nega o Filho de Deus, ou seja, que nega o Salvador que o Pai enviou e que faz essa negação até o fim, essa pessoa não tem como se salvar.
Esse é o ponto essencial da fé católica, que é negado a partir do Concílio Vaticano II. Nem que seja de uma forma discreta, esse é o ponto fundamental que se nega. Né? E aí é onde vão chegar até um entendimento de que o inferno está vazio. Né? Como muitos teólogos diziam, não, o inferno existe, mas está vazio. Então não é isso que está dizendo aqui o Evangelho e nem é isso que declarou o magistério da Igreja. Então, se você for ver a Constituição Satis Cognitum, né, encíclica do Papa Leão XIII, ele explica que o que faz a pessoa pertencer à Igreja Católica é a proclamação da fé integral da Igreja Católica. Se a pessoa não conhece essa fé integral, ela não conhece todos os dogmas da fé e todo o magistério da Igreja, nem por isso ela deixa de pertencer à Igreja Católica. Mas se ela conhece aquele mistério, aquele dogma, e ela diz, eu sei que a Igreja diz isso, mas eu não aceito esse dogma. Então, de alguma forma, ela está negando o Filho de Deus, porque ela está negando a revelação do Filho de Deus que foi prometida na sua totalidade para a Igreja, e ao negar o Filho de Deus e o magistério, né, da proclamação da fé, essa pessoa passa a se colocar de fora da Igreja Católica. E ela começa, então, a entrar naquilo que Jesus disse aqui, ó. Vocês não acreditam porque não fazem parte das minhas ovelhas. Então, essa reflexão é importante para nós entendermos a gravidade, né, do contexto que nós vivemos e que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça para permanecermos fiéis na profissão da fé católica até o fim da nossa vida. Pois só a partir dessa nossa posição é que nós podemos ser salvos. Porque é aquele que proclama e que faz a profissão desta verdadeira fé que está em comunhão com o Filho de Deus que veio ao mundo para revelar a sua pessoa e, portanto, a pessoa do Pai. Amém.